Olá, bom dia, doutora. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Um Tudo prazer ótimo. estar aqui com vocês. Ah, sim, é um prazer nosso estar aqui com você. Eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade para participar aqui conosco. É muito legal ter você aqui para falar sobre esse tema que está super em alta. Antes da gente começar, só vou dar um aviso aqui para o pessoal, que se eles forem tendo dúvidas, eles podem ir mandando aqui no chat, que eu vou separar as dúvidas e chegando no final da live eu vou falar elas para você responder, tá bom? Certo, certo, pode ficar à vontade. E- Como é o seu nome? É Alexandre. Alexandre, prazer. Alexandre, pode me chamar de Carol, tá? Não precisa do doutora, pode. Assim a gente fica mais à vontade, deixa o pessoal à vontade também, para quem quiser participar, quiser fazer perguntas. Estamos aqui para tentar agregar um pouquinho, né? Tá bom então, Carol, com certeza você vai agregar muito. É, e então você pode se apresentar um pouco melhor? Eu falei só um pouquinho sobre você, mas pode se apresentar, por favor. Certo. Meu nome é Carolina Brasil, eu sou advogada tributarista, fundadora do escritório Brasil Vasques, que atua no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, em 12 municípios, e também na cidade de São Paulo, nós estamos em São Paulo também, atendendo clientes principalmente no setor industrial. Hoje a nossa carteira, 70% da nossa carteira é focada na indústria. Nós realizamos trabalhos também em conjunto com a associação comercial, desenvolvemos o núcleo industrial dentro da associação para poder contribuir, né, com o crescimento empresarial aqui da região de forma eficiente. Então, a gente atua bastante na parte do planejamento tributário, que eu sou especialista. Eu tenho pós-graduação pela Damásio de Jesus em Direito Tributário, em Gestão Tributária eu tenho MBA pela USP, e hoje o escritório tem uma equipe também multidisciplinar que atua na parte trabalhista empresarial, no compliance empresarial e também na parte contratual e na parte civil. Então, a gente acaba tendo um overview muito completo da empresa e atuando em vários ângulos. Eu sou da área tributária, né? Sou apaixonada por esse universo tributário que ultimamente, principalmente nesse ano, né, com as mudanças do governo, e agora com a aprovação da reforma tributária na Câmara, o tributarista não pôde dormir esse ano. A gente está, a hora que termina de ler uma notícia, já tem outra, mas é muito bom, né? O sistema tributário é muito complexo, então a gente precisa dessa união de bons profissionais, de boas ferramentas, para de fato ter mais efetividade no trabalho e fazer um trabalho mais completo. Sim, que legal, Carol. Realmente, no tributário a gente precisa agregar várias áreas juntos, não adianta atuar só no tributário, né? Isso é muito interessante. Então, hoje a gente vai falar sobre isso que você atua, que é justamente planejamento tributário estratégico, certo? Certo. Eu falo que antigamente nós tínhamos algumas empresas que falavam: eu não quero olhar para a parte tributária, porque a minha parte tributária está tudo bem, né? Não tenho problemas, nunca tive. Só que hoje o empresário ele tem cada vez mais a consciência de que é indispensável um planejamento tributário estratégico, até pela perpetuidade do negócio, né? Pela viabilidade do negócio, pela perpetuidade. Porque se você erra no tributário, consequentemente você vai errar na precificação. E se você erra na precificação, você vai perder competitividade, você vai perder a sua margem de lucro. Então, tá tudo interligado com a administração, né, do negócio como um todo. Então, é indispensável um planejamento tributário estratégico. E para quem está nos assistindo aqui também é advogado, como eu começo, né? Como que eu faço um planejamento tributário estratégico? Parece uma palavra muito bonita, mas como que na prática isso se efetua? Porque a gente vê que hoje na área tributária, pelo menos é a minha visão, que o profissional que é mais difícil de você encontrar realmente é o profissional que tenha essa visão para fazer um planejamento tributário, porque vai além do conhecimento técnico do tributário, você também conhecer de perto a operação do cliente. Então, assim, agora a gente está na salinha com ar-condicionado, né?
Eu falo que o advogado, para ele ter efetividade dentro da empresa, ele precisa conhecer o chão da fábrica, ele precisa conhecer o processo produtivo, ele precisa olhar os detalhes de toda a produção para conseguir ter um planejamento tributário efetivo. Então, hoje os empresários eles têm muito essa consciência da importância de um planejamento tributário estratégico. Eu falo muito essa palavra estratégica, por quê? Porque você tem que ter um conhecimento e uma visão do todo, né? É difícil para o empresário porque a parte tributária é muito complexa. Mas a gente já aconteceu de ter um cliente aqui, vou mudar de fornecedor porque o meu fornecedor é mais barato. Ok, é mais barato, mas está em outro estado. Aí você vai ter que pagar diferencial de alíquota. Isso não estava previsto, isso não foi calculado. Então você precisa, em primeiro lugar, fazer um mapa da empresa, sabe? Eu sou mais antiga, digamos assim, eu gosto de pegar uma cartolina mesmo, você pegar o que você produz, né? O que você vende, o que você faz, qual que é o core business do cliente. Eu vou lá e vou colocar, é isso, isso, isso. De onde ele compra? Ele fabrica, ele importa, ele produz, ele revende, ele presta serviço, o que ele faz? Aí você coloca aonde ele está, quais são os principais fornecedores dele, onde estão os principais fornecedores dele, onde estão os principais clientes dele. E a partir disso, você começa a desenhar o que faz ou não sentido para aquele cliente. Porque senão você pega uma teoria muito linda e na prática não vai se efetivar. E aí vai ser um grande problema, tanto para o cliente quanto para o advogado, para o consultor tributário que esteja fazendo esse trabalho. E isso é importante, porque às vezes você vê que algumas empresas elas entram em dificuldade financeira, elas começam a ter problemas de caixa, de pagamento, porque não fizeram um planejamento tributário adequado. E aí, consequentemente, estão pagando mais tributos do que deveriam. A gente já tem uma carga tributária muito alta no Brasil. Então, faço um adendo aqui agora, tá? Que planejamento tributário é lícito, elisão fiscal é lícita. Ninguém está falando aqui em evasão fiscal, em crime tributário, em sonegação. A gente está falando em meios lícitos, em que a legislação permite você se planejar, né? Você ter uma visão ali 360 de um negócio que você vai criar estratégias para pagar menos tributo, de forma lícita. Então, muitas vezes, esses empresários, eles não veem isso. Então, além de não se utilizar, muitas vezes, de determinados benefícios fiscais, também ocorrem erros ou na escrituração fiscal, ou no lançamento desses tributos, e aí eles acabam recolhendo mais tributos do que deveriam, o que acaba, a longo prazo, impactando o negócio como um todo. Porque se eu estou pagando, né, eu faturo 1 milhão e pago 100 mil de tributos, na verdade vou pagar mais, né, mas assim, vamos fazer uma conta de padaria aqui para ficar mais fácil. Eu faturo 1 milhão e pago 100 mil de tributos. Eu estou pagando 100 mil, o meu vizinho está pagando 50. E aí, consequentemente, eu estou vendendo a 10 e ele está vendendo a 8. E aí ele começa a ter mais competitividade do que eu, a vender mais, a ganhar mais escala, a ganhar mais mercado, e eu começo a ter problemas de caixa, de fluxo financeiro, devido a uma tributação errada. Aqui, pela experiência do escritório, nós estamos há 10 anos no mercado jurídico empresarial, né? Então, a gente acaba sentindo muito essa dor dos clientes. Aqui no interior, principalmente, a gente tem uma relação muito pessoal com os clientes. A gente acaba entrando mesmo na dor do cliente, sentindo a dor, querendo resolver. É muito bom, porque a gente acaba também solucionando muitas vezes coisas que não são da nossa área, mas que contribuem de fato ali para a melhora da atividade da empresa. Mas a gente vê que as principais dores do empresário são a área tributária e a área trabalhista. A área trabalhista gera um passivo imenso, a área tributária não se inicia, né, já com o passivo, mas a longo prazo também, devido a um planejamento errado, devido a uma falta de planejamento,
acaba gerando passivo, acaba gerando problemas na área tributária também, que muitas vezes ficam de difícil resolução. Sim, isso é verdade. Eu vejo que um dos principais pontos assim é justamente a parte tributária, que as grandes empresas têm uma competitividade melhor. Os pequenos empresários, por muitas vezes não fazerem esse planejamento tributário, né, ele ser mais divulgado para grandes empresas, acaba limitando essas pequenas empresas, elas pagam mais tributo, apesar de serem menores, e daí não tem uma competitividade com os grandes, né? Aqui, pela experiência do escritório, se a gente fosse gerar um dashboard de estatísticas, eu acho que as médias empresas são as empresas que mais pagam tributos hoje no Brasil. Porque a pequena empresa, a gente tem o regime do Simples Nacional, que acaba já, né, reduzindo bastante a tributação. Existem algumas hipóteses ali no Simples, né, que a gente vê ICMS-ST ou monofásico sendo tributados de forma duplicada, e isso é fácil de ressarcir, mas quando a gente vai ver o volume mesmo de erros e de pagamento de tributos, eu acho que as médias empresas ainda são as que mais sofrem. Porque quando você vai para uma empresa ali de faturamento de 70 milhões até 800, ela é uma empresa que está crescendo, que geralmente tem um boom, e o nível de governança dela ainda é baixo. Então, os erros são muito comuns, tanto na escrituração fiscal, quanto na operação, quanto no próprio planejamento. Então, essas empresas, elas precisam de mais atenção, porque as grandes empresas, elas já se utilizam de ferramentas sofisticadas, né, de softwares, de todo um planejamento mais detalhado para que os erros não ocorram. Então, se utilizam também de mecanismos mais sofisticados de planejamento tributário, como o uso de JCP, né? Os juros de capital próprio é pouquíssimo conhecido por pequenas e médias empresas. E é uma forma que a gente tem, de forma lícita, né, de remunerar os sócios e de reduzir o IRPJ e a CSLL. Então, existem vários outros mecanismos que a gente percebe que as médias empresas desconhecem, e também a falta de governança, né? Como a gente vê que nas grandes empresas o time tributário é mais preparado, tem um time tributário, né? Tem alinhamento entre fiscal, contábil, societário e tributário, que isso eu acho que é um tabu também que a gente precisa quebrar nas médias empresas. Muitas vezes, quando nós, advogados tributaristas, entramos, o contador já fica, ah, não, veio fiscalizar meu trabalho, mas na verdade é um trabalho de soma, né? São profissionais diferentes que fazem coisas diferentes e que visam somar e agregar para a empresa. Então, eu acho que existem ainda alguns paradigmas que precisam ser quebrados e que vai contribuir de fato para o crescimento daquela empresa, né? Então, precisa sim ter um olhar estratégico. Eu acho que o nosso papel como advogado também é quebrar um pouco desse paradigma, né? Se aproximar do contador, porque nós precisamos dos contadores, né? E eles também precisam de nós, porque na parte jurídica ali, quem vai regularizar isso são os advogados. Muitas coisas nós só podemos resolver com mandado de segurança. Então, e essa troca é muito rica, né? Porque eu falo assim que o sistema tributário ele é tão complexo que muitas vezes nós não temos a resposta. E tá tudo bem não ter. A gente vai achar um melhor caminho. E com certeza esse melhor caminho, sendo um trabalho em conjunto do contador com o advogado tributarista, vai ser um caminho mais desenhado e com menos risco. Porque esse eu acho que é um cuidado que a gente também tem que ter quando a gente fala de planejamento tributário, quando a gente fala em planejamento sucessório, patrimonial também, né? Que não existe eliminar riscos, né? Nosso sistema jurídico, ele é complexo, a gente vê o sistema judiciário abarrotado, né? Alta litigiosidade, então não tem uma uniformidade nas decisões. Então hoje a gente trabalha para solucionar problemas e diminuir riscos. Então, eu acho que esses são os dois grandes papéis do advogado que está antenado hoje, que está atualizado e que busca levar o melhor para o seu cliente. Legal. E, Carol, uma pergunta. O planejamento tributário estratégico, qual que seria a diferença dele para os outros tipos de planejamento tributário?
Na verdade, o estratégico é você conhecer a operação, né? Você conhecer detalhado a operação, agir de forma estratégica para que de fato faça sentido. Aqui no escritório eu falo muito qual é o melhor contrato, qual que é um contrato estratégico. É o contrato que, lógico, que vai obedecer todas as normas jurídicas, toda a legislação, assim como o planejamento tributário, mas é o contrato que é como um jogo de xadrez. Você precisa desenhar as diferentes hipóteses para que ele seja efetivo e estratégico, para que lá na frente, se houver uma mudança, por exemplo, hoje eu faço um planejamento tributário lindo, mas a empresa daqui 5 anos ela vai abrir uma filial no Nordeste e aí esse planejamento não faz mais sentido. Então você não agiu de forma estratégica. Então é você pensar em todas as hipóteses, por mais remotas que elas sejam, e assim trabalhar, né, de maneira estratégica e de maneira mais eficiente. Ah, legal, é. A gente tem que pensar sempre também no longo prazo, né? Não pode ficar fechado ali pensando só o que vai ser mais vantajoso agora, tem que pensar sempre no futuro também. E uma dúvida que eu acho que o pessoal pode ter muito, assim, é como apresentar para o cliente as incertezas. Por exemplo, agora com a reforma com a reforma tributária, né? A gente está com diversas incertezas, a gente ainda não sabe se realmente vai ser aprovada, quais vão ser as alíquotas, né? E como que você faz normalmente para apresentar para o cliente essas dúvidas, assim, incertezas? Agora, com a reforma tributária, as incertezas estão no ar, né? Mesmo porque eu acredito que vai ser aprovada, né? Já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. Acredito que o texto precisa de algumas melhorias para, de fato, né, trazer simplificação, transparência, mas falando do lado do contribuinte, né, de quem vai prestar essa assessoria. Em relação à reforma, ainda não temos todas as respostas, mas o cliente que se planejar vai chegar primeiro. A gente vê que os líderes de mercado são os que estão com a visão lá na frente. Então, quem deixar para a última hora provavelmente vai ter problemas ao longo do caminho e nós vamos ver aí empresas fechando ao longo do caminho também por falta de planejamento. Então, para quem atende, né, esses clientes, é um ótimo motivo de falar, olha, você precisa conhecer a sua operação agora, porque se entrar um novo sistema tributário e você não sabe o que está acontecendo hoje aqui dentro, a probabilidade de você se adaptar bem a esse sistema, né, até para sua precificação, até para você fazer o planejamento do seu negócio, vai ficar comprometido. Então, eu acredito que esse é um ótimo momento de entrar no cliente, dar as mãos para os colegas contadores, fazer um trabalho em conjunto, mergulhar na operação, porque a gente vê que muitos clientes não sabem a sua margem de lucro, não olham o DRE, muitos que não precisam não fazem o DRE, não sabem olhar, né, os documentos contábeis, os documentos fiscais, e aí tem ali uma ideia de, eu acredito que o meu negócio dá 10% de lucro, eu acredito que eu tenho um lucro líquido de 5%. E isso traz uma insegurança, né, que muitas vezes compromete aquelas empresas que você fala, nossa, isso aqui é fantástico, mas acaba ficando ali pelo caminho por falta de planejamento. Então, eu acho que isso é muito importante para o profissional ler a reforma, saber o que está acontecendo. Eu falo que às vezes eu me sinto repetindo, igual papagaio, sabe? Porque chegam algumas vezes até uma mesa, um jantar. Carol, e a reforma? O que é? Gente, vai lá, decora, né? PIS/COFINS vai ser substituído pela CBS, ISS e ICMS pela IBS, o imposto seletivo que vai substituir o IPI. Guarda tudo isso que você não precisa saber todos os detalhes. Ninguém sabe todos os detalhes de todas as áreas. Mesmo dentro da área tributária, eu sou uma pessoa que estudo todo dia. Tem várias coisas que eu desconheço. Essa semana, no projeto Mulheres no Tributário, nós vamos ter uma mesa de aduaneiro. Aduaneiro é uma área que eu não atuo, né? Eu tenho parceiros, então essa é uma dica também. Ninguém é bom em tudo. É melhor você arrumar bons parceiros do que querer ser fominha, né? Fazer sozinho e fazer mal feito. Porque um ponto de crescimento de qualquer escritório, eu acho que é a fidelização dos clientes. A gente tem que ser preocupado com isso, a gente tem que ter uma entrega de excelência. Então, seja bom, se destaque em uma coisa. Eu tenho certeza que o restante ali vai ser consequência, aos poucos você vai ganhando mercado. E o que vier para você, que você não atua, arrume bons parceiros, né? Conheça, saiba da entrega,
certifique, porque a partir do momento que a gente indica, a gente está endossando também. Da mesma forma que você pode ganhar junto, né? Que você pode fazer parcerias ali para dividir honorários, você tem que saber que não adianta falar, gente, né? A gente já saiu lá do colegial, não adianta falar que, mas foi meu colega que fez. Não, a partir do momento que você indicou, endossou, a responsabilidade da entrega é sua. Ah, sim, importantíssimo isso. E isso que você falou ali, que o planejamento tributário, ele auxilia as outras áreas também, eu vejo isso como muito importante. Às vezes a gente só pensa também na economia tributária, mas também ter esses documentos. Tem muitas empresas que não fazem por não ser obrigados, só que isso acaba até afastando investidores, você acaba tendo uma taxa de juros maior, você vai pegar algum financiamento justamente por não ter essa transparência com as informações, né? Com certeza, esse é um ponto super importante. O empresário, ele tem, né, o DRE, ele tem esses documentos, ele consegue ter uma visão também do que está acontecendo na empresa dele. Eu falo que nós, assim, como atuamos na área tributária, na hora que você pega algum que tem algum erro, assim, você fala, nossa, aqui tem alguma coisa que está faltando. Porque você começa já a entender a operação, né? Qual a atividade, quais são os principais insumos, quais são as principais dores, qual é a média do retorno financeiro ali do lucro líquido. Então você acaba tendo uma visão muito 360 do negócio. E isso faz total diferença, né? Até para tomar decisões no dia a dia. Será que hoje isso é estratégico? Será que hoje eu vou abastecer o meu estoque? Ou será que eu vou abastecer daqui a um mês? Será que eu já vou fazer uma compra por 10 meses? Então, momento de comprar insumo, importação, como vai ser realizada essa importação, tudo isso faz parte da estratégia do negócio e é indispensável para um planejamento tributário que vai reduzir, de fato, a carga tributária de forma lícita, vai trazer transparência, vai trazer mais segurança para o empresário tomar decisões. Então, eu acho que isso é muito benéfico, né? Você só vê benefício em ter toda essa visão do negócio, todo esse planejamento que acaba acarretando na redução da carga tributária, mas também trazendo segurança, transparência, tudo que o empresário precisa ali no dia a dia para tomar as decisões, porque todo dia você precisa tomar decisões. E aí, com base em quais dados você está tomando essa decisão? Né? Não adianta Sim. só eu olhar os números, eu tenho que ver o que tem dentro desses números. Uhum, com certeza. E, Carol, você poderia falar um pouquinho como que você faz esse planejamento tributário, quais são as etapas dele, assim, dar uma explicadinha por cima mesmo? Aqui no escritório a gente tem alguns formulários, então o primeiro passo é questionário. Vamos fazer pergunta, vamos entender a operação do cliente, o que ele vende, o que ele compra, onde tá a empresa, onde estão os fornecedores, como que está a parte trabalhista, tem terceirização, não tem. Fazer lá umas 50 perguntinhas, aí você constrói sua base de dados. Depois de fazer essas perguntas, conhecer a operação do cliente. Né? Então, eu vou lá, vou visitar a empresa, se for uma indústria, eu vou ver o que incorpora no produto, o que não incorpora, quais são os insumos, o que tem contato direto, o que não tem. Separar o que é crédito de PIS e COFINS, o que é de IPI, o que é de CMS, ver a questão do centro de distribuição, se está no mesmo, né, como que está funcionando, a parte da logística, dos caminhões, olhar a depreciação, isso eu acho que é uma grande dor ali das empresas no geral, que acabam não se atualizando. Fazer um levantamento de dados. Aí, com esses dados, a gente também vai pegar os documentos fiscais e vai também levantar erros ali, possíveis créditos que tenham ali. Passado esses créditos administrativos, nós vamos levantar as oportunidades judiciais daquele setor. Trazer os principais players, o que estão debatendo esses principais players, quais são as teses com mais probabilidade de êxito, colocar na mesa essas discussões e aí seguir para um planejamento. Vai ter reestruturação societária, isso a gente já tem que ver no início, tá? Voltando aqui. Ali nas perguntas já tem que ter como que está a política de remuneração dos sócios, quem são os sócios, se os sócios têm outras empresas, se eles desejam mudar o quadro societário,
Então, tudo isso tem que ser desenhado em conjunto, porque senão tudo que você construiu, todo aquele castelo lindo que deu maior trabalho, derruba a base. Ah, não, um sócio vai sair, ele vai abrir uma outra empresa que vai revender. Opa, né? Então, isso muda toda a operação. E aí, com isso, a gente também, depois desse apontamento das teses, né, que na verdade faz o levantamento do caixa, a gente vai apontar as possibilidades ali de benefícios fiscais, da localização geográfica da empresa, se está no melhor local, planos de expansão, benefícios fiscais da lei do bem. Então, aí a gente vai trazer ali possíveis reduções também com benefícios. Ah, que legal, muito interessante. É um planejamento bem complexo, né? A gente tem que estar sempre vendo realmente tudo que tem na empresa ali, porque um errinho ali pode acarretar em um problema maior depois, né? Então a gente tem que estar sempre muito atento. É isso. Muito interessante esse ponto. E uma pergunta, assim, de soluções que você propõe em um planejamento tributário, assim, quais que são as principais, quais são mais comuns de você apresentar? Tipo, tem muita mudança de tipo societário ou mudança de regime tributário, quais são as principais que você É, vê, assim? eu acho que um dos principais pontos que a gente tem feito aqui é trazer empresas para o lucro real, principalmente empresas com margem de lucro baixa e que muitas vezes estão ali no presumido por algum receio, algum medo de fiscalização. Aí a gente faz todo um levantamento, faz simulações, produz dados, né, gera dashboards para trazer essa empresa com segurança para o lucro real, o que acaba, consequentemente, no lucro real, o empresário ele precisa de um controle maior. Então, ele começa a entender mais detalhadamente as vírgulas ali dos preços, os detalhes, o creditamento. Então, isso acaba também trazendo os detalhes, né, da margem de lucro ali com mais clareza para ele. E, além disso, na maior parte dos casos, né, das empresas que têm essa margem de lucro baixa, o lucro real acaba trazendo uma economia também. Então, aqui eu acho que a gente faz bastante isso. Uma, né, reestruturação societária também. Então, planejamento patrimonial e sucessório em conjunto, eu acho que quando né, já vai mexer, a gente já acaba mexendo em tudo, porque daí a casa fica toda organizada. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e acaba sendo um benefício para todos. Ah, muito interessante, realmente. É bem isso, a gente fala que é um planejamento tributário, mas tem muito mais coisa junto. Tem sempre um planejamento sucessório, conjunto, né? A gente já pensa lá no futuro, caso aconteça alguma coisa com um dos sócios. E isso é muito interessante. Tem muitos advogados que acabam não vendo esses potenciais, né? Com certeza. E eu falo que quando você faz um trabalho bem feito, você fideliza o cliente e aí você tem a melhor propaganda que você pode ter, que é gratuita, né? Que é a indicação de outros clientes. Então, quando o cliente está te indicando, ele faz isso de forma genuína. Então, esses outros clientes que vêm acabam fidelizando também e acaba sendo um ciclo muito próspero para o escritório e também cultivando esses bons relacionamentos, né? Porque todo mundo gosta de trabalhar em ambientes agradáveis. E eu acho que quando a gente consegue uma entrega de excelência, quando a gente se preocupa de fato em entregar algo que faça sentido para o cliente, isso acaba acontecendo de forma orgânica. Então, eu falo isso, a gente tem que quebrar um tabu também que advogado não pode vender, né? Todo mundo está vendendo. Você está vendendo um serviço, mas você está vendendo, porque se você não vender, quem que vai, né? Do que você vai. Isso não existe. Só que a gente precisa também ter essa consciência de fidelização do cliente, porque é como se fosse um produto. Você vai na loja, eu tenho duas filhas, para mim faz total sentido ir lá agora com essa febre da Barbie e comprar duas bonecas Barbie. Se você não tem nenhuma filha, não faz sentido para você, por mais maravilhosa, por mais rara que seja essa boneca, por mais promoção que tenha essa boneca. Então, às vezes a gente vê que os profissionais, eles ficam com ansiedade
vontade, né, de colocar em prática o que aprenderam, só que a gente tem que ver, olha, é bom o que eu aprendi, é bom, mas faz sentido para o meu cliente? Né? A gente não pode esquecer dessa pergunta. Com certeza. Isso realmente é muito importante, você pegar ali e ver o que que aquele cliente tem, o que que seria mais interessante para ele, apresentar para ele. E eu vejo que ainda tem um receio muito grande a respeito da licitude, né? Tem muitos empresários que têm um certo preconceito ali com planejamento tributário, acredito que é alguma coisa que está fazendo ilegal, que é sonegação fiscal. E como que você tira esse medo do cliente, assim, mostra que é algo lícito, que é uma elisão, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que ter, além de profissionais, como seres humanos, né? É a confiança das pessoas. Porque, como em qualquer área, existem profissionais que fazem um mau uso da complexidade tributária para vender sonhos. Então, infelizmente, na área tributária também, a gente recentemente viu, por exemplo, a Operação Inflamável lá em Minas Gerais, envolvendo os postos de combustíveis que tributaram o monofásico, né, se creditaram do monofásico. Infelizmente, isso foi passado para os empresários como se fosse algo lícito, algo que a legislação tivesse essa previsão. Então, como em qualquer área, eu acho que confiança a gente se constrói, né? Você não compra confiança, você constrói, você conquista. Então, eu acho que esse é um trabalho aí para os jovens advogados também, prezarem muito pelo seu nome, prezarem muito por um bom atendimento, porque esse é o nosso maior patrimônio, com certeza. Eu concordo nisso, a gente precisa criar um relacionamento com os clientes, né? Acaba que quando você faz um bom serviço para um, ele acaba indicando para outro, e mesmo que você não tenha tido um contato, ele acaba confiando em você por confiar na outra pessoa que te indicou, né? E isso é muito importante, assim. E Com certeza. o que mais de importante, assim, que você gostaria de comentar sobre esse tema? Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, se você quiser fazer mais alguma pergunta. Eu acho que, de maneira geral, né, com 360 aí do que vem acontecendo no cenário tributário, de como nós podemos dar início a um planejamento tributário, é isso, ó, iniciar com dados, né, pergunta, 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 vai anotando essas informações, faz um questionário, produzir os dados, faz um mapa, pega uma cartolina, faz o desenho da operação, onde está o cliente, e aí começar, né, a pegar os documentos fiscais, questionar da parte societária, e, enfim, ter esse overview para daí começar a colocar em prática todo o conhecimento que foi adquirido. Com certeza. Surgiu duas dúvidas bem semelhantes aqui. Uma é como oferecer o serviço, como fazer essa captação de clientes. E a outra que já encaixa nisso também é como cobrar, né? Se você cobra ali pelo Não existe benefício. fórmula certa para cobrar, né? Cada um dentro da sua operação, dentro do seu escritório, dentro da sua estrutura, tem que achar ali o ponto de equilíbrio para que a cobrança faça sentido. Mas eu acho que a área tributária, para o planejamento, dá para você cobrar um valor fixo, né, de acordo com o tamanho da empresa, e aí dividir em 12 parcelas, porque geralmente não é um trabalho rápido, você vai ficar ali pelo menos uns 6 meses dentro da empresa. Agora, certinho. Desculpa, eu recebi uma notificação aqui, tive que Ah, imagino. tirar. Mas, além desse valor fixo mensal, que aí, né, vai fazer, cada profissional vai fazer de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do cliente, com o tamanho do cliente, com o tamanho do trabalho, eu recomendo ter um valor do êxito dos honorários ali, porque geralmente 95% das empresas têm valores de créditos a recuperar, então acabam tendo um ativo tributário significativo. E aí, quando você fala em percentual, o cliente fica satisfeito e você fica mais ainda, né? Porque para ele gerou caixa, para você gerou bons honorários, então é essa a minha recomendação. Agora, em relação a como prospectar, né? Como captar clientes,
domine, né? Escolha um nicho, entenda as dores desse nicho, entenda quais são, né? Como funciona a operação desse nicho, como é a atividade comercial, e chama o cliente, né? Se possível, né? Você começar pelo seu círculo mais próximo, falar, olha, vamos marcar um bate-papo, vamos tomar um café. Estou trabalhando nessa área tributária agora, acredito que é interessante você escutar. E aí você bate um papo, olha, você tem dificuldades, né, para classificar suas mercadorias? Quais são as suas dificuldades? Nossa, realmente é um desafio. E ali, né, você vai criando uma conexão com o cliente e fala, se possível, né, não sei como é o trabalho não vi quem fez a pergunta, mas o que a gente faz aqui no escritório, que acaba revertendo muitos clientes, é fazer já, depois dessa primeira reunião, que você vai tomar esse cafezinho, conversar, ouvir as dores, você também fazer um diagnóstico, né? Pegar ali um mês da escrituração fiscal do cliente, porque às vezes ele fala, não, mas meu contador está fazendo, é tudo certo. O contador está fazendo mesmo, tá tudo certo, mas existem ali algumas brechas e oportunidades que aí ele vai analisar e falar, olha, tem isso. Pesquisa também no CNPJ da empresa, o nome da empresa, para ver quais ações judiciais essa empresa tem, quais oportunidades judiciais ela ainda não viu. E eu sou da seguinte opinião, às vezes as pessoas falam, mas você vai dar informação de graça? Eu acho que nunca é de graça, né? Você agrega para o outro e isso acaba, né, criando uma relação de confiança, criando uma fidelização também muito forte e você mostra que você tem conteúdo e que você sabe de fato aquilo que você está vendendo. Sim, com certeza. É muito importante até fazer essa pesquisa antes, assim, sobre o cliente que você vai ter, que aí você já consegue passar uma visão melhor para ele. Facilita muito a conversa ali, o cliente ele ganha uma confiança vendo que você entende daquilo, sabe o que ele está fazendo. Isso é muito importante, né? Uma dica que eu dou aqui no escritório também para todo mundo é leia as notícias, gente. Não adianta você abrir o jornal e querer ler todas, né? Ninguém consegue. Você vai passar lendo o dia todo o jornal. Mas abre o jornal, pelo menos leia uma notícia da sua área, uma área né, que seja do seu principal nicho. Você precisa saber o que está acontecendo. Porque você tem conteúdo, você vai adquirindo bagagem. Eu falo que quando você tá por dentro do que está acontecendo no mundo, quando você lê, quando você estuda, você consegue transitar por qualquer área. Eu não tenho medo de sentar numa mesa do mercado financeiro, por mais que eu não entenda nada do mercado financeiro. Eu não tenho medo de sentar numa mesa de engenheiros. Porque assim, você começa a ter um overview do mundo que você consegue, você não vai falar o que você não sabe, né? Mas você consegue transitar por diversas áreas. Tá lá, Sim, empresas de qualquer regime tributário podem fazer planejamento? Sim. Sim, inclusive até para você fazer um estudo se aquele regime tributário é o mais benéfico e é de fato que a empresa está pagando menos tributos. Mas pensando pelo lado da recuperação de crédito tributário, né? O que a gente vê é que as empresas de lucro real acabam tendo um retorno muito mais alto. Mas as empresas que são no Simples e que trabalham com monofásicos, que trabalham com ICMS-ST, também têm valores ali que acabam tendo, né, a tributação desses itens. E também acabam tendo valores para recuperar, o lucro presumido também. Mas quando a gente fala de recuperação de crédito tributário, com certeza as empresas do lucro real. Só que hoje no Brasil, acho que 90% das empresas são do Simples. Né? Então, as micro e pequenas empresas são maioria. Então, não é que é para dispensar esse nicho, né? Principalmente se você tem ali uma proximidade, uma facilidade para prospectar. sim, com certeza. O Simples Nacional representa a maioria, então a maior parte dos clientes vão ser do Simples Nacional. Acaba que o lucro real normalmente traz um retorno melhor, porque o faturamento geralmente é muito maior das empresas, né, do lucro real. Então, isso é uma diferença.
Mas também isso é uma coisa que o advogado pode selecionar um nicho, né? Ele pode focar em empresas do lucro real, empresas do lucro presumido. Às vezes é até interessante fazer isso para se especializar melhor em um deles, né? Com E certeza. aproveitar. Ah, perdão interromper, mas aproveitando o gancho dessa pergunta dela, vocês também fazem planejamento tributário para pessoas físicas? Planejamento tributário para pessoa física aqui não. A gente faz planejamento tributário que envolve pessoa física, na verdade, é quando a gente está fazendo uma reestruturação societária ou um planejamento tributário patrimonial e sucessório. Aí muitas vezes a gente vai olhar o caixa da pessoa física, se ela vai comprar cota, se ela vai doar, se ela vai integralizar aqueles bens na sociedade. Então, aí nesse lado entra a pessoa física, mas a pessoa física pura e simples, assim, quer um planejamento para minha pessoa física, aí não, aqui no escritório a gente não faz. Entendi, vocês focam mais no empresarial É. mesmo, né? É, legal, então. Bom, então, Carol, eu acho que é isso. Eu queria ver se você tem alguma mensagem, alguma dica que você gostaria de passar para o pessoal aqui. Eu vou deixar para as mulheres que estão nos assistindo, né, falar para seguir o projeto Mulheres no Tributário, que é um projeto que vem crescendo muito, é nosso bebê prodígio, que vai fazer um ano apenas, mas que já conquistou o Brasil todo. Temos grandes tributaristas, grandes referências do direito tributário conosco. É uma honra, né, poder contribuir com o crescimento da carreira de outras mulheres, fomentar essa troca de conhecimento, esse networking entre tributaristas de todo o Brasil. E o que eu deixo aqui para todos é que, gente, tem espaço para todo mundo, sempre torcer pelo outro, né? Que eu acho que quando a gente está nessa energia, as coisas boas vão acontecendo. É estudar, se dedicar, tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente arruma tempo, a gente dá prioridade, a gente faz. É buscar ter excelência, né? Sair da média, porque se a gente quer um resultado fora da média, a gente tem que ter uma entrega também fora da média. Não adianta só querer o bônus, também tem o ônus. Mas, por outro lado, tudo é possível, né? Tudo aquilo que a gente almeja pode se tornar realidade. Tudo aquilo que a gente quer, a gente não pode querer o mais ou menos. A gente tem que, sim, querer liderar o mercado, querer mudar o mercado, entregar o melhor, contribuir para o crescimento empresarial. E eu acredito que essa conexão de bons profissionais faz toda a diferença e vai fazendo aí o seu grãozinho de areia para deixar o mundo melhor. Com certeza, muito legal, perfeito, Carol. Então eu gostaria de agradecer demais a sua participação, a sua presença aqui. Foi uma live excelente, eu aprendi muito com você. Agradecer muito mesmo, pela sua disponibilidade aqui para participar conosco. Eu gostaria de avisar o pessoal aqui que a gente sempre faz lives às 11h57, né, todas as terças-feiras. Então já fica o convite para todo mundo aí para a próxima terça-feira assistir. As lives também ficam gravadas no YouTube e no Instagram. Então também dá para acessar as lives antigas ou se acabou caindo na internet, perdeu um trecho, assistir. E agradecer demais você, Carol. Foi muito legal mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Fico à disposição aí, se alguém quiser me chamar no particular, o que eu puder contribuir, estou aqui. Será um prazer. Perfeito, Carol. Tchau, tchau. Tenha uma ótima Tchau, semana. tchau.